Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 12, imersos no Espírito dos últimos dias, ou nos últimos dias. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são sobre o aspecto escatológico, segundo, sobre a implicação pneumatológica, e terceiro, sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Nosso texto áureo se encontra em João, capítulo 7, versículo de número 38, que diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre, ou correrão do seu ventre. A nossa verdade prática diz que o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. A palavra-chave aqui é imersão. A palavra imersão, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é mergulho, e mergulho é o mesmo que batismo. Então, o primeiro tópico sobre o aspecto escatológico. A escatologia é aquela que estuda as últimas coisas. Então, escatos, últimas, logia, estudo das últimas coisas. O primeiro subtópico, a nascente do rio. Ezequiel, hoje nós estaremos estudando Ezequiel, capítulo de número 47. Então, Ezequiel 47, versículo 1 diz: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Então, a visão nessa passagem aqui de Ezequiel, ela é futurista, mas ela também é literal. Ou seja, os 2 templos que foram destruídos, o de Salomão e também o de Herodes, eram templos literais. Então, não tem por que esse daqui não ser literal, esse aqui ser figurado. Segundo Reis 25:9 vai falar sobre o templo de Salomão, o que foi destruído, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém e todas as casas dos grandes queimou. Aqui é a destruição do templo de Salomão. E agora o templo de Herodes, Lucas 21:6, é uma profecia de Jesus. Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribado. Então esse aqui é o templo de Herodes. Jesus está profetizando que ele vai ser destruído. Se esses 2 templos foram reais, não faz sentido o templo de Ezequiel ser um templo simbólico. Então existe uma promessa divina do novo templo também ser literal. Onde está? Joel 3,18. E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte. De onde vai sair essa fonte? Da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Então, o segundo subtópico vai falar sobre o guia celestial. Ezequiel 47, versículo 2 e o versículo 3, só a parte A do versículo. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Aí o 3, só a parte A. Saiu aquele homem para o oriente. Então está dizendo aqui que é um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo. Então o capítulo 40, versículo 3 de Ezequiel diz assim: um homem cuja aparência era como a aparência de cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir. Então essa é a identidade desse cidadão, desse homem. Terceiro subtópico, os novos frutos, em Ezequiel capítulo 47, que nós estamos estudando hoje, o versículo de número 12. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Então a linguagem dessa passagem ela é apocalíptica, e ela também é escatológica, e tem como paralelo, lógico, o livro de Apocalipse, que no capítulo 22, versículos 1 e 2, que diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia de onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 2: no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para saúde das nações. Então ele falou do fruto e também falou das suas folhas. Então a visão de Ezequiel, essa de toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, ela se refere ao quê? Ela se refere ao milênio, se refere a uma outra dispensação.
A visão de João, ela se refere ao quê? Ela se refere ao mundo vindouro, ou seja, à eternidade. Então são dispensações diferentes. Então ambos os textos são literais. O novo céu e a nova terra não existe, no novo céu e na nova terra não existe o mar, ou seja, o milênio ele é distinto do mundo vindouro, ele é distinto da eternidade, ele é diferente. Resumo desse tópico vai dizer assim: o aspecto escatológico leva em conta a literalidade do novo templo, o fechamento da porta do templo e a frutificação das árvores no milênio. Então no milênio vai ter frutificação de árvores e também vai ter um templo. O segundo tópico fala sobre a implicação pneumatológica. A pneumatologia ela é o estudo sobre o Espírito Santo. Pneuma fala de espírito, fala de vento, fala de sopro, fala de ar, que em hebraico é rua. As pessoas falam ruach, mas é rua. E logia fala de estudo, fala de tratado. Então estudo sobre o Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo. Primeiro subtópico, as águas. Então Ezequiel 47, versículos de 3 até 6, vai falar sobre a medida aqui das águas. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Se você parar para analisar aqui, ele pegou um cordel de medir, pensa bem, pensa numa trena, pegou um cordel de medir e mediu 1000 côvados. Um côvado é igual a 45 centímetros, é o mesmo que uma braça. É a medida do cotovelo até a ponta do dedo. Essa medida então é de 45 a 50 centímetros aproximadamente. Então vamos arredondar para 50 centímetros. 1000 côvados aqui vai dar 500 metros. Então ele mediu 500 metros e me fez passar pelas águas. Olha, ele mediu 500 metros e me fez passar. Ainda me fez passar. A água dava onde? A água dava no tornozelo. Então a revelação de Deus era dessa forma também. Ela vai começando baixinha e ela vai aumentando, ela vai progredindo. A revelação de Deus ela é progressiva. Lembra quando Jesus disse assim, que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda? Não é do tamanho, é como um grão de mostarda, ou seja, ela é bem pequenininha, bem miudinha, mas quando ela cresce ela atinge 2,5 metros, talvez até 3 metros de altura. Então ela é bem pequenininha, ela começa pequena, mas ela vai crescendo exponencialmente. Então é isso que ele está dizendo aqui. O versículo 4 diz assim: e mediu mais 1000 côvados ou mais 500 metros e me fez passar pelas águas. Ele mediu 500 e me fez passar por lá. Mediu mais 500 e me fez passar por lá. Os primeiros 500 davam no tornozelo. Os segundos 500 já davam no joelho. Já aumentou, o nível de revelação já aumentou. Então ele mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas de novo. 500, 1000, 1500, agora pela terceira vez me fez passar também por essas águas. Onde davam essas águas? Essas águas davam nos lombos. 5, versículo 5. E mediu mais 1000, ou seja, mais 500 metros. E era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar, ou seja, aí a água já encobria ele, aí sim ele já estava imerso ou submerso sobre as águas. Sob as águas. Versículo 6, e me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Então ele levou 500 metros, 500 metros, 500 metros, 500 metros, depois ele trouxe de volta e colocou à margem do ribeiro. Qual que é o propósito disso? Então era necessário que Ezequiel visse a extensão e visse a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres que Deus fazia ou que Deus faz. Então essa experiência da imersão é ficar por baixo, está completamente coberto. Então essa experiência da imersão do profeta nas águas, ela tem implicações futuras. Lá em João 7, versículo 37 até o 39 diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha só a água aqui de novo, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, ou fluirão do seu ventre. E isto disse ele de quem? Do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então está vendo só a implicação que teve aqui? Ele estava falando, se referindo sobre o Espírito Santo. Então as águas de Ezequiel eram um símbolo do Espírito Santo que haveria de vir. O segundo subtópico vai falar o Espírito Santo. Então a imersão de Ezequiel nessas águas, ela pode ser comparada com um crente cheio do Espírito Santo, ou seja, a água não é um símbolo do Espírito Santo. Então é isso que é essa simbologia. 1 de João 5:6 diz assim: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade.
Então a água, ela é indispensável para a nossa vida física, ou para a vida física de qualquer ser humano, de qualquer ser vivo. Não é só ser humano, é qualquer ser vivo, até as plantas necessitam de águas. Agora, o Espírito, ele é indispensável para a vida do crente. Se o crente quiser ter uma vida espiritual saudável, ele necessita do Espírito Santo na vida dele, o Espírito Santo no nosso espírito. Então a água refresca, a água refrigera, a água dá uma sensação de tranquilidade, a água dá uma sensação de bem-estar, e é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. É exatamente isso. O Espírito Santo nos refresca, nos refrigera, nos dá uma sensação de tranquilidade, nos dá uma sensação de bem-estar, mesmo no meio da batalha, mesmo no meio da guerra, mesmo no meio do confronto, mesmo no meio da luta. O Espírito Santo nos dá tranquilidade, nos dá paz de espírito. Terceiro subtópico vai falar imersos nas águas e no Espírito. Então Ezequiel 47, versículos de 3 a 5 diz: fala do homem com um cordel. Na verdade nós já lemos esse versículo, né? Esses versículos aqui de 3 a 5 fala do homem com um cordel de medir e faz Ezequiel passar pelas águas. Então Mateus 28, 19, ele diz assim: portanto ide, fazei discípulos de todas as nações. Aí ele fala aqui, batizando-os. O que é o batismo? É a imersão, batizando-os, imergindo eles em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí nós entendemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Nós conhecemos ele, todo mundo conhece ele como a terceira pessoa da Trindade. Não vou nem falar sobre isso agora, tá? Mas então o Espírito Santo é uma pessoa. Se ele é uma pessoa, como ele pode encher o crente? Como que uma pessoa pode encher o crente? Como que as pessoas podem ser cheias do Espírito Santo? Está lá em Atos 2 e 4, né? E todos foram cheios do Espírito Santo. Mas peraí, ele é uma pessoa, como que ele vai encher? Então, ser cheio indica estar no domínio do Espírito Santo, ou seja, ser dominado, ser guiado, ser conduzido por ele. É isso que significa. Então, Atos 4 e 8 vai dizer assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciãos de Israel, ouvi. Quando Pedro aqui está dizendo que ele está cheio do Espírito Santo, significa que ele está sendo dirigido, que ele está sendo guiado, que ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo neste exato momento. O resumo desse tópico diz: a água é o maior símbolo da implicação pneumatológica de Ezequiel 47. O terceiro tópico fala sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Valdecir, o que é geologia? A geologia é a ciência que estuda a terra. Geo de terra e logia de estudo. Então, abundância de árvores é o primeiro subtópico, Ezequiel 47, versículo 7. E, tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores. Havia muitas árvores, a visão que ele teve de uma e de outra banda. Então o rio passava no meio, dos dois lados havia uma abundância de árvores. Então aqui é o quadro profético do milênio, está falando de água, das águas vivificadoras, das águas que dão vida, ou que vão trazer de volta a vida. Então na região do Arabá se localiza o Mar Morto. Lá em Josué 3,16 ele vai falar que é o Mar Salgado, que é a mesma coisa. E nesse caso aqui, as cidades de Sodoma e de Gomorra, elas foram destruídas, e isso trouxe esterilidade na região, de forma que não nasce nenhum tipo de planta, nada, nem mesmo capim, nem erva daninha não nasce. Olha só que coisa. Deuteronômio 29, 23 diz assim: e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Aqui Deus está falando, se o povo dele se desviasse do caminho dele e servisse a outros deuses, Deus iria fazer isso com eles também. Deus já tinha falado lá no tempo de Moisés. E também Juízes 9,45 diz assim: e Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade, e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade. Agora presta atenção: e a semeou de sal. Para que isso? Para tornar estéril, para que as pessoas não plantem mais nada. Mesmo que elas plantem, não vai nascer, nem erva daninha vai nascer se foi semeado de sal. O segundo subtópico fala o Mar Morto, Ezequiel 47, versículo 8. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e, sendo levadas ao mar, sararão as águas. Que mar que é esse que ele está falando? Ele está falando do mar salgado, o mar que não tem vida. Então essas águas vão chegar no Mar Morto e elas vão dar vida ao Mar Morto. Então este mar é o Mar Morto, ou grande mar de sal. Lá em Gênesis 14,3 fala que é o mar de sal. Josué 3,16 fala que é o mar salgado. Também mar das Campinas ou mar do Arabá, em Deuteronômio 3,17, na nova versão atualizada. Então onde que ele se localiza? Eu vou ler aqui para vocês, tá? Na depressão mais profunda do planeta.
30, a exatos 396 metros abaixo do nível do mar. Ele é alimentado pelas águas do Jordão, o Jordão desce e desemboca nele, e também alguns poucos córregos acabam desembocando nele. Ele só recebe águas, ele não tem para onde fluir, não tem para onde sair, então ele só recebe. E o que acontece? Como que é eliminado essas águas? Essas águas são eliminadas via evaporação, então ele só recebe e não distribui nada. Olha o perigo aí de só receber. Então nós temos que receber, temos que distribuir. Quem recebe e distribui? O Jordão recebe e distribui. Ele vai recebendo e vai dando vida em torno, às margens do Jordão, vai tendo vida, porque ele recebe e vai doando até desembocar no Mar Morto. O Mar Morto recebe e não dá para ninguém. Olha só como que ele é conhecido: Mar Morto, mar de sal, ou seja, não tem vida em si mesmo. Então recebeu e não deu para ninguém significa morte. Não tem vida nessas águas. Elas contêm mais de 30% de sais minerais. E se você analisar o oceano normal, ele tem 3%. 30% no Mar Morto, 3% nos oceanos de um modo geral. A quantidade de sal é muito grande. Tanto que as pessoas que vão lá, tiram fotos, filmam, eles deitam lá e não afundam. É quase impossível morrer afogado no Mar Morto. Terceiro subtópico fala vida no Mar Morto. Então Ezequiel 47, versículo 9 e 10 diz: E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Então, onde esse ribeiro passar, vai gerar vida novamente. Versículo 10. E será também que os pescadores estarão junto dele. Desde En-Gedi até En-Eglaim haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe no mar grande, em multidão excessiva. O mar grande aqui é o mar Mediterrâneo, tá? Então ele está comparando, ele está dizendo que o Mar Morto ele vai ser como o mar grande, ou seja, ele vai ser como o mar Mediterrâneo, em questão de vida, em questão de peixes, em questão de espécies de peixes. Então a chegada das águas do templo trazem vida ao Mar Morto, ele é restaurado um grande número de peixes e de várias espécies. Então o quarto subtópico vai falar sobre os charcos lamaceiros com sal, que não será restaurado. Ou seja, o que é um charco? Segundo o dicionário diz assim: água parada, água rasa, água suja e água com lodo. Então esses charcos lamaceiros, vai haver alguns charcos lamaceiros que não serão restaurados. Por quê? A gente já vai ver aqui, Ezequiel 47:11. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. Aqui no versículo ele colocou charco como uma coisa e lamaceiro como outra. Na verdade, o dicionário diz que é a mesma coisa. Então, no próprio subtópico está dizendo assim, sobre os charcos lamaceiros. Então, é a mesma coisa. Então, existem muitas controvérsias. Mas como a vida não se estende além das águas da salvação que fluem do templo, talvez a morte continue nesses buracos salinos. É uma possível interpretação, não é exatamente isso, porque, como eu falei, existem muitas controvérsias. Então a descrição do milênio em Isaías indica haver pecado, indica haver morte em escala bem reduzida, porém acontece também nascimento e envelhecimento. Vamos ler aqui para a gente ver? Isaías 65, versículos 20 ao 23. Não haverá nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde significa em vão, não trabalharão em vão, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. Está falando do que aqui? Está falando do milênio, de uma outra dispensação. Então, mas também existem as pessoas que afirmam que esses charcos serão de grande utilidade para a economia por causa da abundância das riquezas minerais, até para tempero também, e também para o próprio sacrifício que vai ser utilizado. Ezequiel 43:24 diz: E oferecê-los-á perante a face do Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e oferecê-los-ão em holocausto ao Senhor. Então vai haver também necessidade do sal para os holocaustos.
Então, mas, porém, contudo, todavia, não existe uma unanimidade sobre nenhum desses pensamentos. Então, fica a seu critério imaginar o que vai ser, porque nós não temos uma certeza para poder bater o martelo e dizer, é isso e pronto, acabou. Essa informação eu vou ficar te devendo. O resumo desse tópico diz assim: a abundância de árvores, como resultado das bênçãos das águas purificadoras na região do Mar Morto, é a prova da nova realidade milenial. E para nós concluirmos a nossa aula de hoje, as águas de Ezequiel, elas são águas terapêuticas. As águas do trono de Deus e do Cordeiro, elas são águas cristalinas. Água é o símbolo do Espírito Santo. Então, no princípio da criação, havia um rio no Jardim do Éden com 4 braços. No mundo vindouro vai haver um rio. O rio de Ezequiel não é nem esse e nem esse. O rio de Ezequiel fica entre os dois. O que significa o rio de Ezequiel? O rio de Ezequiel significa que vai haver uma restauração e também significa que vai haver um derramamento do Espírito Santo sem medida. Então, o rio de Ezequiel vê um rio, e esse rio é real. E ele vai trazer cura para o Mar Morto, ele vai trazer uma nova revelação, ele vai trazer uma nova, um novo tempo que vai ser o reino milenial. E isso simboliza o quê? O derramamento do Espírito Santo sem medida, ou seja, um mar, um rio, né, que eu atravessei, que eu tive que atravessar a nado. Amém, meus queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.